sou a Elisa e você está ouvindo o Stratner Talks, o seu podcast do mercado da saúde. E a cada ano a cirurgia robótica da Vinci vem conquistando mais espaço com maior adesão dos cirurgiões no Brasil e no mundo. E a quarta geração de sistemas cirúrgicos para a cirurgia robótica da Vinci vem continuando a trazer avanços na cirurgia minimamente invasiva para uma ampla gama de procedimentos. E é sobre isso que vamos conversar hoje com um médico graduado pela Universidade de São Paulo, formado nas residências de cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo e coloproctologia pelo Hospital das Clínicas de Faculdade da USP, fellowship em cirurgia robótica hepatobiliopancreática no Atrium Health em Charlotte, nos Estados Unidos, e preceptor de residência médica de cirurgia geral da Rede DOR. Muito bem-vindo, doutor André Morrel. E também participando aqui da nossa conversa, a especialista em robótica, Heloíse. Muito bem-vindos. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Elisa e Heloíse. Boa noite, Elisa. Boa noite, obrigada a vocês por terem aceitado esse convite. E para começar, doutor, eu já tenho a minha primeira pergunta. Eu queria saber qual foi o principal motivo que te levou a buscar a técnica robótica. Bom, Elisa, primeiro, boa noite, agradeço pelo convite. Eu acho que, assim como cirurgião e que preza por tecnologia e qualidade na evolução dos pacientes, então, meu primeiro contato com cirurgia robótica foi mais no começo aí da década de 2010 para 2012, assim. E a verdade é que a gente conseguia imaginar que existia um avanço em cirurgia e que isso poderia repercutir em qualidade para os nossos pacientes. Então, com o advento da laparoscopia, a gente viu isso e, sem dúvida, enxergando a cirurgia robótica como uma nova tecnologia de alto gabarito, a gente entende que seria como se fosse um passo adicional. E aí, uma vez que se conhece ela e percebe-se toda a qualidade envolvida, eu diria que é um caminho sem volta. Com certeza. E como que a robótica impactou a sua prática cirúrgica? Atualmente, a robótica, sem dúvida, é a maior parte da minha prática cirúrgica. Eu acredito que isso seja também porque nós hoje nos especializamos bastante e é uma coisa que a gente já tem com bastante experiência e bastante conhecimento. Não é 100% replicado hoje em termos nacionais, em termos de país, mas ela impacta de uma forma bastante importante na minha rotina, porque é o que eu acabo exercendo de mais frequência, e eu acredito que através dela eu consigo atingir os melhores resultados possíveis para os meus pacientes. Então, hoje eu não tenho dúvida de quando eu busco um bom resultado, eu converso isso com o paciente normalmente entende que quando a gente agrega essa tecnologia em boas mãos, a gente está buscando qualidade e resultado. Perfeito. Essa era a minha próxima pergunta, né? Porque eu queria entender quais são as vantagens percebidas pelo paciente, né, e médico em comparação com as outras técnicas cirúrgicas, né, de CMI. E, doutor André, hoje em dia, os pacientes eles já chegam no consultório procurando a cirurgia robótica ou ainda é uma coisa que vocês têm que mostrar e explicar? Desculpa, cortou aqui. Eu não consegui. Peço desculpa, Elo, mas cortou a sua... Não, tranquilo. Hoje em dia, os pacientes eles já chegam no consultório procurando a cirurgia robótica, eles já chegam até vocês com a robótica em mente? Ou é algo que ainda vocês precisam mostrar e explicar os benefícios? Eu acho que hoje, boa parte de pacientes que eu tenho já me chegam no consultório e já tem, sim, algum conhecimento básico sobre cirurgia robótica, ou já leram alguma coisa a respeito, ou já tiveram algum conhecido que fizeram uma cirurgia robótica, e por isso até acabam sendo referenciados e falam sobre isso. Obviamente, não da parte tão técnica, né? Porque são pacientes que são leigos, mas, sem dúvida, eles já chegam tendo a palavra cirurgia robótica em mãos, né? Então, acredito eu que boa parte hoje do meu atendimento em consultório, sim, são pacientes que já têm algum conhecimento. E aí cabe a nós, na verdade, tentar traduzirmos isso, né, de uma forma mais técnica e mostrar, óbvio, até também quebrar alguns mitos, né? Às vezes, alguns pacientes acham que o robô que vai operar, né? Até falam, quem vai me operar? É você ou é o robô? Então, a gente fala, não, na verdade,
verdade é uma atuação em conjunto. O robô, obviamente, não tem funcionalidade nenhuma exclusivamente sozinho, somos nós, né, que controlamos o aparelho, esse tipo de coisa. Mas eu não tenho dúvida que tem cada vez mais pacientes que nos procuram já com informações a respeito de cirurgia robótica e querendo saber mais, ou por que tem benefício ou não, se o caso dele é um caso que vale a pena pensar em cirurgia robótica. Excelente. Heloíse, quer fazer alguma contribuição? Eu acho que a gente tem trabalhado muito na divulgação da cirurgia robótica, né? Inclusive, é um direcionamento que a gente vai ter mais forte para o ano que vem, de falar para os nossos pacientes. Porque hoje em dia a gente tem falado muito para os nossos clientes médicos, né? E não está tão próximo dos pacientes. Nosso direcionamento agora vai ser esse, para que as pessoas entendam mais, né? Desmistifiquem algumas coisas e cheguem mais prontos já no consultório. Excelente. E já mudando um pouco a pauta aqui, a gente vai falar sobre uma parte mais técnica de novas tecnologias. Eu queria entender melhor da quarta geração. Quais são as diferenças entre a terceira e a quarta geração que são mais relevantes para você, doutor, e o porquê? Olha, bom, a Heloíse poderia, sem dúvida, falar muito bem aí das diferenças entre terceira e quarta geração. O que eu posso falar para nós, né, em termos de utilização clínico-cirúrgica, sem dúvida, a quarta geração teve inúmeros avanços, né, perante a terceira geração. Então, o que a gente costuma falar é que realmente o pessoal aprimorou de verdade. Então, eles estudaram o que havia para se melhorar da terceira geração e verdadeiramente melhoraram. Então, eu acho que a gente tem certas tecnologias, então, por exemplo, uma energia avançada que a gente não tem em terceira geração, a gente começa a ter energia na quarta geração. Então, por exemplo, pinças como Vessel Sealer Extend, né, são coisas incríveis. Nós temos um endoscópio, que é uma câmera, né, no caso que a gente enxerga para operar, com um padrão de luminosidade muito bom, muito aconchegante para o cirurgião operar. Além do avanço que a gente diria do próprio exoesqueleto do robô, que para o cirurgião, então, o posicionamento do robô, ou os braços robóticos que nós, cirurgiões, temos que posicionar para, durante a cirurgia, terem a otimização da funcionalidade deles. Então, é realmente uma geração com muita tecnologia, mas uma tecnologia muito bem guiada, que faz com que o cirurgião consiga exercer o melhor da qualidade ali e com bastante tranquilidade. Não precisa que se tenha uma grande curva de aprendizado, que a gente fala, ou que demande horas e muito desgaste para esse aprendizado. Fizeram de uma forma simplista, reprodutível, e que qualquer cirurgião que se desempenhe um pouquinho mais, tenha força de vontade, vai ter bastante tranquilidade para operar essa tal máquina. Excelente. Elô? A premissa da Intuitive, né, com todas as inovações, é sempre fazer as alterações a partir dos feedbacks médicos. Então, acho que é muito em linha com o que ele falou, né, da usabilidade, a conectividade. E hoje a gente está nesse processo de transição, na verdade, para a quarta geração do Brasil. Então, até 2024, a gente vai ter 100% de vagas instaladas de quarta geração. Que hoje a gente está mais ou menos 55%, né? Então, você não tem acesso a essas coisas. Também para estar em linha com o que a gente está vendo mundialmente, trabalhando com quarta geração. O que eu até gostaria de falar, o que nós na terceira geração tivemos com alguns colegas, às vezes certa dificuldade mesmo no aprendizado, porque tem certas coisas do robô de terceira geração que demandam uma experiência maior, que o cirurgião tenha ali um preparo um pouco maior. Eu acho que com a quarta geração, então tanto da 20XI quanto da 20X, eu acho que vai propagar de uma forma mais fácil e reprodutível a tecnologia robótica, para que cirurgiões se sintam mais confortáveis na utilização dela, sem ter muitos bloqueios ou dificuldades que possam servir como um freio para o cirurgião. Excelente. E falando também ainda sobre as novas tecnologias, doutor, como que foi a sua experiência com a robótica no período que você passou no exterior?
onde você teve muito contato com as tecnologias mais avançadas e onde que foi, e qual é a relação dos médicos americanos com essas tecnologias e o que ela se diferencia em relação ao Brasil? Olha, eu já cheguei a ficar em 3 serviços no exterior, 2 deles eu fiquei um pouco mais cedo, então eu cheguei a ir visitar mais cedo o Montefiore Hospital, em Nova York, sob a tutela do Dr. Diego Camacho, que é um cirurgião, principalmente bariátrico lá. Depois eu fiquei um tempo também no Mass General Hospital, em Boston, mas mais recentemente, até o tempo que eu fiquei um pouco mais, eu até me sinto uma pessoa privilegiada por poder ter certas oportunidades, então eu até agradeço muito e imagino que com isso a gente possa propagar qualidade aqui, então voltando para o Brasil. Então eu fiquei um tempo em Charlotte, lá na Carolina do Norte, no Atrium Health, com um colega que é um cirurgião de extrema qualidade, um grande know-how americano que chama John Martini. É um cirurgião que tem um volume elevadíssimo aí, experiência de cirurgia robótica, ele tem mais de 16 anos aí de prática de cirurgia robótica. E a verdade é que eu pude sim aprender muito e vivenciar muito do que ele exerce diariamente. E óbvio, a gente sabe que o padrão de medicina americano é um padrão de alto custo e alta qualidade, então ele sem dúvida tem um padrão de instrumentais um pouco mais elevado do que a gente pode ter aqui no Brasil, por ter uma economia um pouco mais fraca. E sem dúvida deu para aprender muito, e aprender já as grandes tecnologias que eles têm lá e que nem havia aqui, né, no Brasil. Então eu consegui, eu diria, antecipar um pouquinho da minha experiência para quando essas tecnologias estivessem aqui conosco, eu já ter algum tipo de experiência e poder reproduzir ela de uma forma mais tranquila. E honestamente não acho que a gente deixe a desejar muito em qualidade, tá bom? Então o que eu vou falar é que acho que nós cirurgiões brasileiros temos um grande potencial de exercer uma boa medicina, medicina com qualidade. Basta ter bastante estudo, dedicação, né, profissionalismo. Mas, sem dúvida, lá a gente sabe que chegam primeiro, né, as inovações, as tecnologias vão ser primeiro aventuradas lá. Então, sem dúvida, me serviu como bastante experiência para um aprendizado, ainda mais com um cirurgião de grande experiência, para que me encurtasse certas, que a gente fala, me deu alguns corta-caminhos aí no meio do caminho, para a gente poder ser um cirurgião de melhor qualidade em menos tempo. Certeza. Eu acho que a gente aqui no Brasil, de modo geral, né, está acostumado a não ter acesso a tanta tecnologia. Então, a gente acaba se esforçando mais e se virando para tirar mais de menos, né? E aí, quando chega uma tecnologia avançada, uma facilidade, a gente pode. Acho que é por aí também. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para você, que a gente recebeu muito no nosso feedback do podcast, em relação ao grampeador robótico, né? Que é um dos grandes diferenciais de usar o grampeador robótico é a autonomia que ele proporciona, né? Como que você enxerga o fato do controle de grampeamento estar na mão do médico como ponto importante? Eu queria saber se você também pode falar sobre a tecnologia SmartFile. É para o doutor André? Com você, Elô. Para mim? Isso. Então, eu acho que o grampeamento está na mão do médico, né? Proporciona uma autonomia que hoje a gente não costuma ver, principalmente na terceira geração, que acaba tendo uma mistura de uso de grampeador laparoscópico. E aí, em alguns procedimentos, como cirurgia bariátrica, que o doutor André também faz muito, né? O grampeamento é um dos passos principais. Então, o doutor André pode falar mais, mas eu digo que estar em controle desse passo é importante, poder posicionado da melhor forma, ter maior amplitude de movimento, acaba fazendo toda a diferença no final, né? Excelente, doutor. Sobre o grampeador, De qual acordo é a sua visão? De acordo 100%, eu acho que em boa parte das cirurgias que a gente performa, a etapa de grampeamento é uma etapa super importante. Então, não é uma etapa secundária durante a cirurgia, é uma etapa normalmente bastante essencial.
Então, você delegar isso para, obviamente, sempre que nós estamos em equipe, nós operamos em equipe, nós confiamos no colega que está conosco. Mas é diferente, o cirurgião às vezes não consegue reproduzir para o colega que está ao lado dele a certa vontade dele. Então, exatamente o ângulo que entra o grampeador ou a tração que ele impõe na estrutura. Então, ter esse grampeador na mão do cirurgião no console traz uma autonomia e, na verdade, eu diria que traz mais qualidade ali para o procedimento, né? Do que você ter um grampeador híbrido ali que seja feito de forma laparoscópica. Então, também volto a falar, é um caminho sem volta. Quem experimenta o grampeador e faz um uso intrínseco ali do Suriform, um grampeamento totalmente robótico, é difícil ele querer não fazer um grampeamento robótico. Acho que aí vale a pena comentar um pouquinho sobre a tecnologia, né, do SmartFire. Então, o SmartFire é uma tecnologia que vem integrada no grampeador, e a ideia é que o próprio sistema do hardware e software do grampeador faça uma leitura da espessura do tecido e da compressão do tecido e veja se a carga usada está adequada, né? Porque a gente tem diversos tamanhos de carga para diferentes espessuras de tecido. Então, ele faz essa primeira leitura antes do grampeamento e depois vai fazendo a leitura ao longo do grampeamento. São mais de 1000 leituras por segundo. E a ideia é que ele vá também fazendo ajustes automáticos ao longo do grampeamento. Ele vai lendo a resistência do tecido ao deslizamento da lâmina. Se ele vê que a resistência está muito grande, por exemplo, pegou um clipe, pegou uma sonda no meio, ele vai parar e vai avisar. Então, acaba sendo uma ferramenta de segurança a mais, né, para todo o processo. E acaba trabalhando para ter um grampeamento mais simples, mais tranquilo. Perfeito. Vou me permitir aqui, Elisa, até comentar só um pouquinho, mas em parte clínica, que é o que a gente faz de rotina. Então, mesmo em cirurgia bariátrica, é um momento super importante, né, o que a Luísa está falando. Então, a gente tem um estômago, por exemplo, quando feita uma gastrectomia vertical, é feito um grampeamento ao longo de toda a região do estômago. E tem espessuras diferentes ao longo da sua trajetória de grampeamento. Então, uma região inicial, por exemplo, do estômago no antro, ela é um pouco mais espessa do que a região do finalzinho, que é o fundo gástrico. Então, por exemplo, você tem um grampeamento que te garanta uma coaptação boa dos grampos, que você não vai fazer um grampeamento solto e que essa linha de grampo não vai estar bem adequada, de novo, vai te propagar qualidade e segurança no procedimento, né? Então, sem dúvida, é muito importante. Excelente. E ainda nessa pauta de novas tecnologias, a gente queria falar também sobre o Vessel Sealer Extend, né, que é o VSE, que é uma outra opção de pinça seladora, né, de vasos do nosso portfólio da Vinci, onde é nítido que o design delas é um pouco diferente, né, ela é um pouco mais robusta e a outra também mais delicada. E qual que é a diferença de aplicabilidade entre elas? E em qual dos casos é melhor utilizar uma e qual caso é melhor utilizar a outra? Doutor Ielon, vocês podem me ajudar nessa pergunta? Caso, comparando as duas opções de seladoras de vasos que a gente tem no portfólio, né? Que é o Vessel Sealer Extend e o SyncroSeal. Então, o Vessel Sealer é uma pinça mais robusta, ela é para vasos maiores, de até 7 milímetros. O SyncroSeal já é mais delicado, mais curvado, indicado para vasos de 5 milímetros. E a nossa ideia, né, como fornecedora, é dar opções para diferentes procedimentos e diferentes necessidades, né? Então, doutor André, vê assim, essa diferença de habilidade. Que eu posso, né, pelo menos repassar a minha experiência da parte cirúrgica, eu já fiz uso das duas pinças. A pinça do SyncroSeal, eu ainda não fiz uso dela em humanos, né, eu fiz uso só em uso de teste porcino, mas sem dúvida a gente já consegue ter uma boa noção da funcionalidade dela e como ela funciona, rapidez, esse tipo de coisa. Eu acho que a pinça do Vessel Sealer Extend é uma pinça muito boa, uma pinça incrível. Já que falei isso até para a Heloísa, mas eu acho que tivemos uma grande evolução do Vessel Sealer convencional para o Vessel Sealer Extend, que eu acho que é uma pinça que ficou mais delicada, parece que tem um potencial de selamento maior do que a gente via numa pinça de terceira geração. Ela permite uma dissecção um pouco mais fina do que a outra pinça, que era um pouco mais larga,
os colegas que não têm experiência, mas depois possam olhar. A pinça do Vessel Sealer mais antiga é um pouquinho mais larga, então essa pinça é mais nova, ela é mais fina, ela é mais delicada. Então ela atua tanto na frente de uma dissecção romba, quanto um potencial de selar vasos incrível, até 7 milímetros. E, obviamente, com uma tecnologia de EndoRisk, faz com que qualquer cirurgião ali se sinta mais confortável, né, para manusear durante uma etapa cirúrgica. Eu acho que a aplicabilidade dela é diversa no seguinte cenário, então a gente consegue, sem dúvida, utilizar ela de uma forma bastante expressiva em cirurgia robótica, cirurgias oncológicas também, então cirurgias de pâncreas, cirurgias coloretais, são cirurgias que a gente tem uma utilização bastante importante dela. Permite uma cirurgia com segurança, selamento de vasos que normalmente tem um calibre importante, e uma dissecção em conjunto. Excelente. E falando no Sincrocio, você disse que fez testes ele apenas no laboratório, né? Mas o que você espera que ele agregue? Qual procedimento que você vê mais vantagens? A gente escuta muito falar sobre a rapidez, a velocidade dele, né? Ele é rápido mesmo? Olha, pelo que eu, sem dúvida, experimentei, ele é bem rápido, ainda acho que é uma pinça que funciona com o gerador E100, que a Heloísa pode comentar depois a respeito, mas é uma pinça com potencial de selar vasos também muito boa. Ela tem uma ergonomia um pouquinho mais delicada, então ela é mais fina ainda que o Vessel Sealer. Eu acho que a ponta curva que ela tem é algo bastante interessante para ajudar em dissecção. E acho que também a aplicabilidade dela vai ser diversa, então, em cirurgias de trato digestivo alto, acho que em cirurgia bariátrica tem aplicabilidade bastante importante, cirurgias de esôfago, hernia de hiato, refluxo, e mesmo cirurgias oncológicas, cirurgias coloretais, eu acho que vai depender um pouco do que o cirurgião quer imprimir na cirurgia dele. Se ele quer, provavelmente, um potencial de selamento maior, que ele acredite que vai ter vasos de maior calibre e está prezando por isso, provavelmente ele pode optar pelo Vessel Sealer. Se ele quer, às vezes, uma pinça de secção um pouco mais rápida e sim um selamento que não sejam vasos tão expressivos, o Sincrocio vai lidar muito bem com isso e vai permitir, creio eu, até uma dissecção mais fina do que o Vessel Sealer. Excelente. Elô? É isso aí. Essas duas pinças, elas são pinças com energia bipolar avançada, né, que é uma diferença também que o Sincrocio, ele corta com energia bipolar avançada e o Vessel Sealer corta com lâmina. Então, a ideia é realmente abranger um leque maior de necessidades, né? E o Sincrocio foi nosso lançamento desse ano, e aí, como o doutor André falou, ele tem que ser usado com um gerador diferente do que a gente tem hoje. A gente precisa que o hospital adquira também o gerador E100, e aí a gente faz, né, comodato, enfim, a ideia é facilitar ao máximo esse uso. Então, por isso que a gente também não conseguiu disponibilizar ele para testes clínicos ainda, né, porque a gente precisa ter o gerador disponível. Então, a solução que a gente encontrou nesse meio tempo de lançamento foi fazer experiências em laboratório, que a gente tem no processo de treinamento, para os cirurgiões conhecer, mas a gente está animado e na expectativa de ver os procedimentos, a gente acha que vai ser muito boa. Para quem a gente mostrou até agora, foi excelente. Gosta muito. Excelente. E já para encerrar, eu tenho mais uma pergunta para o doutor. Deu um retorno. Doutor, eu queria saber qual é a sua expectativa para o futuro da cirurgia robótica nas cirurgias metabólicas e bariátricas. Olha, Elísia, o que eu posso te falar é que, sem dúvida, nós temos cada vez mais vivenciado pacientes com índices de massa corpórea, IMC, e quadros de obesidade mais severos. Então, a complexidade da cirurgia bariátrica e cirurgias metabólicas tem aumentado ao longo do tempo. Então, eu acho que a cirurgia robótica vem aí como um instrumento muito importante para que nos traga segurança e eficiência em procedimentos. Porque para cirurgiões que lidam com cirurgia bariátrica e operam pacientes superobesos, que nós falamos aí que tenham índices de massa corpórea maior que 50, cirurgias revisionais, são cirurgias onde você, por laparoscopia, tem que desprender muita força, muita energia, às vezes, em tração da parede abdominal do paciente. A pinça, às vezes, enverga a pinça,
você começa a perder destreza e isso vai implicar, obviamente, em menor qualidade no seu manuseio de tecido, seja numa anastomose, seja numa dissecção. Então, acho que em cirurgia bariátrica, a cirurgia robótica vem para promover segurança e qualidade, visto que a gente cada dia mais opera pacientes mais obesos. Então, a gente vai ter uma plataforma que permite com que o cirurgião opere sem dissipar energia de forma desnecessária na parede abdominal do paciente, com tecnologias que vão permitir hemostasia e dissecção com qualidade. Um cirurgião sentado no console, com uma câmera estável. Eu acho que tudo isso repercute no final numa cirurgia, sem dúvida, melhor, mais segura. E não vou nem comentar em cirurgia revisional, porque cirurgia revisional hoje, sem dúvida, a delicadeza da dissecção que a gente consegue, e não precisa nem às vezes ser com um instrumental de energia avançada, mas a mesma tesoura monopolar ou um gancho com energia relativamente simples, porque são energias complementares, né? O cirurgião tem que saber usar as duas durante a cirurgia. Então, permite movimentos que, sem dúvida, é uma dissecção mais delicada e isso vai imprimir depois, provavelmente, um procedimento mais seguro para o paciente. E como você enxerga a Strattner nesse contexto? Bom, eu acho que eu vejo hoje a Strattner como, sem dúvida, uma empresa que tem trazido a cirurgia robótica hoje para o nosso país, tem tentado demonstrar qualidade e exatamente resultado clínico, qualidade para os pacientes e para as equipes envolvidas nessas tecnologias. E eu acho que cumpre hoje uma etapa muito importante em termos de serviço de saúde e propagação de saúde no país, porque não tem ninguém que trabalhe em saúde que não queira propor coisas melhores e melhores resultados para os seus pacientes. Então, acho que todos correm na mesma via, todos tentam buscar melhores resultados para os pacientes que você trata. E eu acho que hoje, como cirurgião que faz bastante cirurgia robótica e tem bastante tranquilidade nisso, a gente sem dúvida busca o melhor. E eu consigo hoje implicar o meu melhor através do uso dessa tecnologia. Excelente. Eu tenho só mais uma pergunta, doutor. Eu queria saber, na sua opinião, quais são as maiores barreiras para o maior uso da tecnologia robótica, da técnica em si? Eu vou passar primeiro essa pergunta para a Elo um pouco e depois eu falo o que eu acho, tá bom? Perfeito. Eu acho que, pelo que a gente sente como empresa e conversando com os clientes, a maior barreira realmente é o acesso, né? Hoje a gente já teria no Brasil assim, capacidade para ter até 4 vezes mais sistemas do que a gente tem, se a gente conseguisse disponibilizar isso para mais pessoas. Então, uma ideia nossa também como empresa é trabalhar para conseguir diminuir os custos, para conseguir incluir os procedimentos no rol da ANS, para conseguir disponibilizar mais para os hospitais públicos. E a gente vê que em regiões onde a gente tem mais sistemas, a competição faz com que o preço diminua bem. Então, eu acho, né, a minha visão, e eu sou uma pessoa muito otimista, é que nos próximos anos a gente consiga, aos pouquinhos, ir trabalhando para trazer mais facilidade de acesso. Com certeza. Eu enxergo, Elisa, como toda tecnologia, obviamente, o início da tecnologia no mercado vai ter um valor agregado maior, e isso serve para automobilística, aviação, e a área da saúde não vai ser diferente. Então, é inevitável, não tem como a gente imaginar que um carro novinho vai vir por um preço barato, né? A tecnologia vai vir por um preço normalmente mais elevado. E aí, conforme a gente tem adequação de mercado, isso vai se adaptando. Então, eu acho que é questão de tempo até nós termos uma melhor adequação da cirurgia robótica no país mesmo. Eu acho que tem 2 tipos de dificuldades que nós podemos ter a leitura. A primeira, a dificuldade econômica, ok? Vivemos num país aí que não tem uma economia de ponta, então, obviamente, tudo que envolve custo a gente tem que ponderar com bastante estudo e entender direito o que nós fazemos com isso. E existe também a ponta técnica do aspecto, né? Então, não adianta também nós termos uma bela tecnologia e não termos profissionais aptos e com qualidade a executar ela. Então, não adianta a gente tirar a carteira de motorista e o colega não saber dirigir.
Então, eu costumo dizer que a gente tem que trabalhar nas duas frentes. Temos que trabalhar na frente econômica para diminuir custo e para que isso se propague cada vez mais com qualidade. E temos que trabalhar na frente de ensino e formações de cirurgião, né, e cirurgiões competentes que conheçam, entendam bem e que possam usufruir com qualidade e da tecnologia. E não, infelizmente, não ter o uso adequado da tecnologia. Então, a gente tem que sempre trabalhar nas duas frentes. Na frente econômica, mas na frente de ensino e formação profissional. Porque sem isso também a tecnologia não resolve nada sozinho, né? A gente precisa de qualidade envolvida. Educação é a chave, então. Eu acho que qualquer tecnologia, né, qualquer habilidade nova que a gente vai aprender, existe uma curva, existe dedicação, tem passos que a gente tem que seguir. Então, acho que a gente precisa também que todo mundo esteja no mesmo barco, assim, de entender que é uma coisa que exige tempo e dedicação, né? Então, não é de um dia para o outro e às vezes acaba tendo gargalo de conseguir atender todo mundo. Com certeza, perfeito. Para finalizar, vocês gostariam de deixar algum recado, alguma mensagem? Doutor Elô? Bom, falar primeiro. Eu queria agradecer a Elisa, né, pela proposta de trazer a cirurgia robótica pelo Stratener Talks, né, nosso primeiro podcast, um dos primeiros episódios ainda do podcast. E queria agradecer a doutora... Queria agradecer também ao doutor André por estar aqui com a gente gravando, né, de noite, depois no dia corrido. O André é nosso parceiro em várias iniciativas dentro da robótica, ele morreu, então agradecer por toda essa parceria e passar ela para... Bom, eu, Elisa e Heloíse, queria agradecer, obviamente, as duas, né, por podermos aí passar pelo menos um tempinho da nossa noite. Agradeço muito pelo convite, para mim é um prazer enorme estar falando do Stratener Talks também, e acho que vamos ter mais assuntos aí para a gente poder conversar e falar a respeito. Espero que com isso mesmo a gente consiga propagar informação mesmo, com qualidade, e a gente conseguir cada vez mais disponibilizar com que outros colegas que tenham interesse tirem dúvidas, conheçam, e tudo que tiver aí ao nosso alcance que a gente possa auxiliar na formação e na qualidade de outros profissionais, eu acho que é válido. Eu agradeço muito pelo convite e para mim é um super prazer. Obrigada a vocês pela disponibilidade, por acreditarem no Stratener Talks. Obrigada, Elô. Obrigada, doutor. E esse foi o Stratener Talks, o seu podcast do mercado da saúde. Obrigada. Obrigada. Obrigado.